Você se lembra do Orkut? Uma das redes sociais mais nostálgicas que conquistou o coração de milhões de brasileiros. O Orkut não foi só um marco na história das redes sociais. Ele também foi a porta de entrada de muitas pessoas para o universo da internet e uma das primeiras redes sociais a se tornar popular aqui no Brasil. Se você foi uma das milhões de pessoas que entrava todo dia no Orkut, participava de diversas comunidades famosas, jogava colheita feliz ou mandava depoimentos, você sabe que mesmo após ter sido encerrada, muitos ainda a consideram uma das melhores redes sociais que já existiu. Mas o que aconteceu para que uma rede social com mais de 30 milhões de usuários brasileiros simplesmente sumisse? O Orkut virou uma febre em meados dos anos 2000, em que todo mundo queria ter uma conta, e de repente ele simplesmente acabou. Anos depois do seu fim, muitos se perguntam por que isso aconteceu. Quais foram os verdadeiros motivos e os segredos que levaram ao fim do Orkut? A verdade é que a rede social não acabou do nada, teve muita coisa por trás. O Orkut foi uma rede social bastante popular e era muito querida, principalmente pelos brasileiros, que praticamente dominavam a rede social. Ele tinha diversas funções, como recados, depoimentos, fotos e até jogos, e era algo completamente diferente de todas as redes sociais que haviam sido criadas até então. Apesar do Orkut e Facebook terem sido criados no mesmo ano, a popularização do Orkut foi muito mais rápida aqui no Brasil. Antes mesmo de existir as redes sociais como conhecemos hoje, as primeiras redes sociais criadas tinham um objetivo diferente, que eram conectar alunos das escolas ou de universidades, já que naquela época a maioria das pessoas não tinham computadores em suas casas, e a forma mais comum de usar a internet era através do ambiente escolar e acadêmico. Inclusive, uma das primeiras redes sociais da história se chamava Classmates.com e foi criada em 1995. Seu principal objetivo era conectar professores e alunos que haviam estudado nas mesmas escolas, e até chegou a fazer um certo sucesso nos Estados Unidos e Canadá. Foi através dessa ideia de conectar pessoas dentro do ambiente acadêmico que o criador do Orkut teve a ideia de criar sua primeira rede social, que ainda não era o Orkut. Mas antes disso, vamos entender quem é o criador e como ele conseguiu desenvolver um dos maiores marcos da internet. O nome do criador é simplesmente Orkut Buyukotken. Sim, ele colocou seu próprio nome quando criou a rede social. Ele nasceu na cidade de Konya, na Turquia, no dia 6 de fevereiro de 1975. No entanto, a maior parte da sua infância e adolescência ele viveu na Alemanha, e foi nesse país que ele teve seu primeiro contato com programação, e de cara já ficou bastante interessado. Após alguns anos, Orkut resolveu voltar para a Turquia para fazer faculdade e acabou se formando em engenharia de software. Depois de formado, ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mais precisamente para a Califórnia, para fazer seu PhD em ciência da computação na Universidade de Stanford. Foi nessa época, no ano de 2001, que Orkut teve a ideia de criar sua primeira rede social enquanto fazia seu PhD. Logo, após um tempo de estudo e programação, ele criou o Clube Nexus, que era uma rede social focada para estudantes de Stanford, para criar amizades, conexões e também para discutir coisas relacionadas à universidade. O Clube Nexus tinha diversas funções bastante interessantes e até algumas semelhanças que anos mais tarde seriam vistas também no Orkut. Para a época, essa rede social era bastante avançada e por isso acabou sendo bastante popular entre os alunos de Stanford, chegando a mais de 2.000 usuários, que era um grande feito até então. Além disso, a criação da rede social também chamou a atenção de algumas grandes empresas que começaram a ficar de olho e logo ofereceram uma ótima oportunidade para o Orkut. Após o sucesso do Clube Nexus, ele resolveu se desafiar mais uma vez e desenvolveu uma segunda rede social, chamada Encircle, que também fez bastante sucesso, mas ficou limitada entre os alunos de Stanford. Diante de dois projetos que acabaram indo mais longe do que Orkut imaginava, ele resolve profissionalizar ainda mais o seu negócio e cria sua própria produtora. Queria desenvolver outras plataformas, chamada Affinity Engines, ainda no ano de 2001. Mas é no ano seguinte, em 2002, que a vida de Orkut tem uma grande reviravolta. Assim como Orkut, que sempre buscou se reinventar e transformar suas ideias em algo grandioso,
Você também pode transformar sua vida financeira de uma forma inovadora. Você já imaginou ganhar pontos a cada gasto do seu dia a dia e usar isso para viagens incríveis ou até mesmo ganhar cashback em dólar? Hoje é possível você fazer isso através do cartão de crédito que a Nomad, a patrocinadora desse vídeo, acabou de lançar, o Nomad Explorer Visa Infinity. Imagina ter um cartão Black sem anuidade, com até 3 pontos por dólar gasto que nunca expiram e vantagens Visa Infinity. Além disso, esse cartão é o primeiro do Brasil a te dar cashback em dólar pelos seus gastos diários. E o melhor, você consegue solicitar esse cartão sem comprovar a renda. Quer solicitar o seu agora? É só escanear o QR Code aqui da tela ou clicar no link da descrição. Abrir uma conta na Nomad sem taxa de abertura com o código CD40, que você ainda vai ganhar $40 de presente para usar como quiser. A Nomad também possui inúmeras vantagens e vai revolucionar sua vida financeira e internacional. Após a criação de 2 redes sociais que ficaram bastante populares dentro de uma das maiores universidades americanas, 2 empresas ficaram sabendo e se interessaram pelos projetos de Orkut, pois sabiam que ele poderia agregar muito dentro das companhias, principalmente porque ambas já estavam interessadas no setor de plataformas, redes sociais e mobile. Foi então que Orkut recebeu 2 grandes propostas de trabalho, do Google e da Microsoft. Orkut sabia que seria uma decisão difícil e que mudaria sua vida para sempre. A proposta da Microsoft era que ele ficasse no setor da empresa focado em mobile, e ele teria um cargo importante dentro da Microsoft logo no início de sua carreira profissional. Já o Google, que na época ainda não era uma gigante da tecnologia como é hoje, tinha um outro formato de trabalho, e ele não ficaria limitado a um único setor, trabalhando em diversas áreas dentro da companhia. Diferente da Microsoft, o Google ainda estava no começo e por isso tinha muitas ideias inovadoras. Além disso, a sede do Google era muito mais perto da Universidade de Stanford. Pelo fato da dinâmica da empresa, pelo ambiente do trabalho e por estar mais perto da faculdade, Orkut acabou escolhendo trabalhar no Google. Durante o tempo em que trabalhou na empresa, ele teve a oportunidade de participar do desenvolvimento de diversos aplicativos e funções do Google, como o AdSense, o Maps e o Gmail. Naquela época, tudo isso ainda estava na fase inicial de desenvolvimento, e por isso Orkut conseguiu transitar por diversas funções e participar de diversos projetos, sendo um funcionário bastante ativo dentro do Google. Enquanto trabalhava no desenvolvimento de diversos produtos do Google, a empresa implementou uma iniciativa chamada Projeto 20%, em que os funcionários eram incentivados a gastar até 20% do seu tempo de trabalho remunerado em projetos pessoais. A política dos 20% foi uma ideia inovadora do Google, que existe até hoje. A ideia é que os funcionários possam explorar suas paixões e inovar, o que pode gerar resultados para a empresa, além de estimular a criatividade dos funcionários. E foi a partir dessa política que diversos produtos bem-sucedidos do Google foram criados, como, por exemplo, o Orkut. Foi por conta da política dos 20% que o Orkut passou a se dedicar no desenvolvimento de uma nova rede social para o Google. Durante todo o processo, ele teve bastante apoio da empresa. Como o próprio Google achou a ideia bastante interessante, ele separou uma equipe para ajudá-lo durante todo o desenvolvimento da rede social. Inclusive, 2 pessoas muito importantes dentro do Google deram bastante apoio e suporte durante a criação da rede social. Um deles era Eric Schmidt, que na época era CEO do Google, e outra pessoa era Marissa Mayer, que foi a primeira engenheira da empresa e contribuiu para o desenvolvimento de produtos, como Google Maps, Google News, Google Books, Gmail, Google Imagens e a ferramenta de pesquisa. Essas 2 pessoas ajudaram o Orkut a investir no projeto e apostaram que daria certo a criação da rede social. Logo, no dia 24 de janeiro de 2024, o Orkut é criado. As cores da primeira versão eram roxo e azul. Porém, a sua programação era um pouco antiga para a época, o que fez com que toda a programação da rede social fosse alterada no mesmo ano de lançamento. Após resolvidos os primeiros problemas, o Orkut estava pronto para ser lançado no mercado. A princípio, o foco da rede social era somente o público americano, para ser realizado alguns testes antes de ser lançado mundialmente. Entretanto, a plataforma acabou não sendo tão recebida pelo público dos Estados Unidos, pois nesse período, outras redes sociais estavam sendo lançadas dentro de diversas universidades, e o Orkut acabou não chamando tanta atenção. Um dos motivos era que o Orkut ainda possuía muitos erros de suporte, o que acabou incomodando grande parte do público.
Contudo, em outros 2 países, a rede social acabou sendo um verdadeiro sucesso. Apesar de não ter conquistado o público norte-americano, o Orkut começou a se popularizar em 2 países, Índia e Brasil, que não se incomodavam com os problemas de suporte que a rede social enfrentou no começo. Tanto que no mesmo ano de lançamento, o Orkut já contava com cerca de 700 mil usuários brasileiros cadastrados. Por conta do enorme sucesso no Brasil, no ano de 2005 foi lançada a versão em português do Orkut, para melhorar a experiência do público brasileiro com a rede social, que mesmo na versão em inglês já tinha muitos cadastros de brasileiros. Os números se tornam ainda mais surpreendentes pelo fato de que no começo só era possível se cadastrar no Orkut através de convite. O fato de só poder se cadastrar por convite dava a sensação de ser algo mais exclusivo, e isso foi até um dos motivos pelo sucesso do Orkut aqui no Brasil. No entanto, a verdade é que eles colocavam essa opção para que não tivesse muitos acessos ao mesmo tempo, e isso acabasse sobrecarregando o servidor da plataforma. Mas logo depois que o servidor do Orkut se tornou mais estável, o cadastro foi liberado para todo mundo, aumentando a popularização da rede social. Outro motivo que levou o Orkut a ser um grande sucesso em terras brasileiras foi que no ano de 2004 foi um ano marcante para a internet banda larga no país, já que antes era internet discada. A internet ainda estava muito no começo e o público brasileiro estava muito empolgado com todas as novidades que estavam surgindo. No ano de 2005, ano após o lançamento, o Brasil já era o país que mais usava a plataforma, com cerca de 51% dos usuários sendo brasileiros. Entretanto, houve um pequeno contratempo no ano de 2006, quando a produtora criada por Orkut na época do seu PhD, a Firini Engines, entrou em contato com o Google, informando que haviam muitas semelhanças entre o Orkut e as redes sociais desenvolvidas pela produtora, e por conta de direitos autorais, era preciso que o Google pagasse uma porcentagem para a produtora. No entanto, o Google entrou em um acordo com a produtora, e o problema rapidamente foi resolvido. Ao longo dos meses, o Orkut continuava a crescer no Brasil e na Índia, mas em outros países sua relevância era muito pequena, principalmente nos Estados Unidos. Por conta disso, no ano de 2008, o Orkut deixa de ser gerenciado pela sede do Google, na Califórnia, e toda a operação da rede social passa a ser comandada pela Google Brasil, já que na época o país era o maior público do Orkut, com mais de 30 milhões de brasileiros cadastrados. Nesse mesmo ano, o criador do Orkut decide sair do projeto para trabalhar em outro cargo, em um setor diferente dentro do Google. Apesar da sua saída, a rede social continuou crescendo. Inclusive, o ano de sua saída foi o auge do Orkut, com várias funções sendo lançadas, que foram um verdadeiro sucesso. Para quem não conhece ou não se lembra, no Orkut o usuário podia colocar uma foto de perfil e uma descrição, adicionar até 1000 amigos, podiam mandar scraps, que eram os recados, que ficavam visíveis no perfil da pessoa que recebeu os recados. Outra coisa bastante popular eram os depoimentos, que era como se fosse uma homenagem. O álbum de fotos que tinha um número limitado de quantas fotos poderiam adicionar. Classificar os amigos em confiável, sexy e legal. E claro, as famosas comunidades. Normalmente, as pessoas entravam nas comunidades que as representavam de alguma forma, e elas eram públicas, ou seja, todo mundo podia ver quais comunidades você tinha entrado. Ao todo, foram criadas mais de 51 milhões de comunidades, e algumas eram bastante famosas, como Eu Abro a Geladeira para Pensar, Eu Odeio Segunda-feira e Eu Odeio Acordar Cedo, que era a comunidade mais famosa, com cerca de 6 milhões de membros. Todas essas funções por si já deixaram o Orkut bastante divertido para os usuários, mas em 2009 foram adicionados jogos que logo caíram no gosto do público, como Colheita Feliz e Café Mania. O Orkut também implementou o Budpoke, que foi um grande sucesso. Basicamente, o Budpoke era um avatar em 3D que o usuário podia criar que o representasse e podia interagir com o avatar de seus amigos. Entretanto, apesar do Orkut ser extremamente popular aqui no Brasil, no restante do mundo a rede social praticamente não tinha nenhuma relevância. Para o Google, apesar dos grandes números do Orkut, ter uma plataforma que era popular somente em 2 países, Brasil e Índia, não era um grande feito. A ideia com o lançamento do Orkut era que a rede social fosse global. Logo, por não ter alcançado seu objetivo principal, o Orkut não era um dos focos principais do Google. E por isso, a plataforma foi sendo deixada de lado, sem grandes atualizações.
Depois de alguns anos sem receber atualização, o Orkut lançou uma atualização com uma nova identidade no ano de 2009. Porém, nessa época, o Facebook já estava se tornando bastante popular no Brasil. Tanto que 2 anos depois, em 2011, o Facebook já estava se tornando a maior rede social do mundo, enquanto o Orkut foi sendo esquecido e perdia cada vez mais espaço no mercado. Mas como isso aconteceu tão rápido? O Orkut e o Facebook foram lançados no mesmo ano, com o Orkut sendo lançado dias antes. Mas apesar disso, apenas o Orkut por muitos anos foi a rede social mais popular no Brasil. Isso porque durante muito tempo o Facebook era popular somente no meio acadêmico de universidades americanas e demorou alguns anos para ele expandir as fronteiras para outros países. No entanto, apesar do Orkut ter conseguido conquistar o público brasileiro, o Facebook conseguiu conquistar o público americano, algo que o Orkut não havia conseguido. O fato do Orkut não ter se tornado uma rede social global fez com que o Google não desse tanta importância assim, fazendo com que a plataforma não inovasse. Logo, assim que a popularidade do Facebook chegou aqui no Brasil, as pessoas ficaram muito interessadas por conta das novidades da rede social de Mark Zuckerberg, que não eram encontradas na rede social do Google. Em pouco tempo, o público brasileiro passou a migrar fortemente para o Facebook. Quando o Google percebeu que estava perdendo muito público, já era tarde demais. O Orkut até tentou lançar uma nova versão para disputar com o Facebook, adicionando o chat, por exemplo, mas nada adiantou. Em apenas 3 anos, o Orkut perdeu 95,6% dos acessos fixos no Brasil, registrando uma queda muito grande no país. Como o Orkut não era popular em outros países, perder os usuários brasileiros representava o fim da rede social. Outro fator que colaborou para o fim do Orkut foi a mudança para o mobile, que já havia sendo uma tendência desde 2010, com os smartphones se popularizando. No entanto, o Orkut não funcionava bem no navegador pelo celular, enquanto o Facebook já era bem mais atualizado, tinha um funcionamento melhor nos celulares e logo lançou um aplicativo, o que ajudou na sua popularização, uma vez que as pessoas não ficavam horas em frente ao computador como antes e passaram a ficar muito mais tempo no celular. No ano de 2012, o Orkut foi ultrapassado pelo Facebook, que havia se tornado a maior rede social do Brasil, com o maior número de pessoas cadastradas, cerca de 34 milhões de brasileiros. Logo, em junho de 2014, o Google anunciou que iria descontinuar a rede social. No dia do comunicado, novas inscrições para o site foram encerradas. Já no dia 30 de setembro de 2014, o Orkut foi encerrado com apenas 5 milhões de usuários. Ainda era possível acessar a página e o perfil, porém, todas as outras funções haviam sido desabilitadas. Em outro comunicado, o Google informou que seria possível fazer backup de fotos e outros arquivos até setembro de 2016 e que as comunidades seriam mantidas em um arquivo público. Porém, em maio de 2017 foi anunciado o encerramento do arquivo público de comunidades, sendo o fim oficialmente do Orkut. Em depoimento, o Google disse que a morte do Orkut se deu pelo sucesso de outras redes sociais. Mas apesar disso ser verdade, não foi o único motivo. A falta de inovação do próprio Orkut também foi um dos motivos que levou a plataforma ao fim. No entanto, uma grande reviravolta aconteceu em abril de 2022, quando a página do Orkut foi reativada pelo próprio criador e possui uma mensagem dele no site falando sobre um possível retorno. Em agosto de 2024, o criador informou que estava trabalhando para fazer esse retorno acontecer. Ele não informou uma data para isso, mas disse que os estudos para o lançamento estão avançados e que a rede social não será exatamente como antes. A nova plataforma irá reunir as experiências do Orkut e também do Hello, uma outra rede social criada por ele que possui um algoritmo considerado mais saudável. Ele informou também que o objetivo da sua nova rede social é trazer de volta a conexão genuína entre as pessoas no mundo online, que, segundo ele, não existe mais. Mas agora me diz, você sente falta do Orkut? Queria que a rede social voltasse? Deixa aí nos comentários a sua opinião e não esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo para apoiar o nosso trabalho. Considere também se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E lembre-se de baixar o aplicativo da Nomad para abrir sua conta internacional. Acesse o primeiro link aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Usando o código CD40 no cadastro de sua conta, você pode ganhar até $40 de cashback na primeira operação de câmbio. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido até o final. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.